E detalhe, tem concursos que tem 4 universidades, departamentos que não abrem concurso em 4 anos. Então não é todo semestre que tem concurso pro pessoal saber. Você sabe que agora tá abrindo mais. Né? E tem um problema, cara. O concurso tem um problema. Porque o professor, eu não lembro o nome dele, cara. Que sacanagem. Muita gente vem aqui, pessoal, não consigo lembrar todo mundo. Bernardo, acho que é o nome dele. Bernardo Flores, se eu não me engano. Que é o que publicou primeiro na Nature. Falei, e aí, meu? No podcast, tá público isso, não é vazar conversa, tá público. Falei, e aí, meu, o que você vai fazer? Cara, o concurso é uma alternativa, mas é que tem um componente de sorte muito grande. E de fato tem, cara. Os caras, beleza, você publicou na capa da Nature? Massa, velho, bacana. Mas daí eles sorteiam um ponto que tu nunca viu na vida pra dar aula, pô. Sabe? E aí, puta, saca? Então, tem uma questão que é difícil, né, cara? Essa é uma outra crítica à maneira que a gente... a maneira que a seleção é feita, né? Muitas vezes essa seleção, com sorteio de ponto para prova escrita e prova didática, né, é um tipo de seleção que ela faz o talento perder ponto. Né? Porque o talento normalmente ele vai saber muito da área específica dele. Pesquisador, né? Se o cara fosse contratado para ser professor, aí... Essa é outra estratégia. Ok, cara. Por que todo mundo tem que ser pesquisador na universidade? Tem gente que não deveria ser, cara. Tem gente que é muito bom. Exato. Tem gente que é espetacular dando aula. Tem gente que é espetacular fazendo ciência. Cara, aqui no departamento tinha um professor que ele não fazia mais pesquisa, porque a parada dele era dar aula. Ele é aquele cara que chega lá pra medicina avançada. Eu sei porque eu fui assistir uma aula dele, o professor Moacir. Ele chega lá na medicina avançada, eu falei, cara, eu quero ser professor federal, eu quero assistir esse cara dando aula antes que ele aposente, porque eu quero ver como ele dá uma aula de controle de pressão arterial, como que ele dá uma aula de respiração, de mecânica. Aí eu fui lá assistir umas 3 aulas dele, assim. Ele chegava, cara, com uma folha de ofício e 3 canetão no bolso. Só isso, cara. Quadro. Controle de pressão arterial, cálculo, aquele quadro cheio, assim, ó. Um cara fantástico. Esse cara não pode precisar fazer pesquisa, cara. Deixa o cara dar aula, bicho. Deixa ele pensar a estrutura de aula, deixa ele pensar a lógica de aula, deixa ele pensar prova, deixa ele pensar team-based learning, né? Deixa ele pensar as coisas. Os outros caras que gostam de pesquisa, não bota dar aula, bicho. A ciência dele é educação. Exatamente, cara, isso mesmo. Né? Exatamente. E você sabe que a seleção ela fica prejudicada com essa prova escrita e essa prova didática sorteada, né? E depois, cara, quando você entra e vira professor... 90% das vezes você dá aula da matéria que não é a sua matéria principal de pesquisa. Esse é outro problema. Né? Por exemplo, eu trabalho com cérebro. Eu deveria dar aula só de cérebro. Né? E eu dou aula de diversas outras coisas. Você vai lá dando gastro, tendo que responder um revisor lá do negócio do cérebro, dando aula de gastro. Obviamente, cara, eu sou farmacologista, né? Sou da departamento de farmacologia. Eu sei dar uma aula de antifúngico, tranquilo, mas não é minha área de pesquisa. A área que eu vou dar uma aula com todas as novidades do momento é uma área de neuro, né? Uma área de sistema nervoso central, uma aula disso. Né? Então, tem ainda esse componente de que o professor entra de uma maneira generalista e ele acaba dando aula de várias coisas que, quem sabe, não é a área de especialidade. Né? Dá uma aula boa? Dá. Né? Mas ele não vai ser aquele cara que vai, tem uma novidade aqui. Né? Imagina aquele professor que está sempre com uma coisa nova. Isso é na área específica dele. Fora do Brasil, isso é muito melhor resolvido. Né? As pessoas dão aula daquilo que elas são experts. E tem gente lá que só faz pesquisa, né? Só faz pesquisa. Cara, às vezes dá uma aula... Tem gente que só faz pesquisa, tem gente que dá aula uma vez por semestre. E essa é uma outra coisa que nós vamos chegar no momento... Estamos falando de coisas nevrálgicas aqui, né? Em termos da academia no Brasil, né? Tem outra coisa que é bastante importante. O pesquisador no Brasil, ele tem diversas funções. Ele trabalha em comissão, ele faz não sei o que, ele tem várias coisas que tomam a semana inteira dele. Né? Normalmente, cara, o pesquisador numa universidade de ponta, ele é pago para pensar. Esse cara é o pensador. Lê paper o dia inteiro. Cara, se ele quiser ficar isolado por uma semana sem aparecer, ele fica. Né? O que ele está fazendo como líder de grupo? Ele tem 3 coisas. Ele pensa... Ele escreve paper, ele escreve grant para buscar financiamento para a universidade e ele dá mentoria para aluno. Né? Essa é mais ou menos a função dele. Mas grande parte do trabalho de um pesquisador que publica 10 Natures no ano é pensar. Porque aquele cara é o pensador. Né? Se você pensar numa estrutura, aquele é o pensador. Ele é o líder de grupo porque ele é o cara que pensa.
pensa junto com o grupo, né? Aqui no Brasil, o líder de grupo tem diversas outras funções. Né? Então, por exemplo, eu sou um cara que, desde que eu voltei pro Brasil, o meu horário de critical thinking, de pensamento crítico, é lá das 4h30, 5 da manhã. É o horário que eu sento isolado. Você tem que puxar pra antes, cara, no horário fora do... O mundo tá parado. A não ser você que já tá correndo, né? 5 da manhã. Mas o mundo tá parado e eu tô sentado com paper, cara, 5 da manhã. Né? E das 5 até as 9, por exemplo, até as 8, é um horário que eu já fiquei 3 horas fazendo critical thinking, fazendo pensamento crítico. Então, o pesquisador, ele nasceu para pensar. A função dele dentro dessa estrutura hierárquica é pensar. As ideias saem dele. Né? Obviamente que agora que o meu filhinho nasceu há 2 anos, atrapalhou um pouquinho esse meu horário de pensamento, né? Mas eu sempre, há muito tempo, eu tenho essa estratégia de antes de começar o dia, eu penso. Mas você pega o quê? Você pega um paper, lê? Cara, muitas das vezes eu pego o paper impresso, cara. Né? Pra ficar aquele silêncio e tal. Eu tenho uma cachorrinha que chama Baleia, que fica sentada do meu lado, ali fica eu e a Baleia, e ali eu tô pensando. A Baleia por causa do Graciliano Ramos? E por causa do Serrapilheira. Olha o meu primeiro... Essa história é ótima. Sabe, o Graciliano Ramos tem claro, vidas secas que a Baleia. Secas, né? A Baleia, das duas coisas, né? O que acontece? Quando eu submeto o meu Serrapilheira de 2019, né? Era um financiamento que eu ia estudar cérebro de baleia. O projeto, tá? Eu acho que as baleias têm muito Alzheimer. Isso pode ser um tema de debate para o futuro, né? E eu ia estudar o cérebro de baleia. E aí eu combinei com a minha esposa que se a gente ganhasse, se eu ganhasse o financiamento Serrapilheira, a gente ia adotar um cachorrinho e ia dar o nome de baleia. Boa. Né? Daí seria a baleia do Graciliano Ramos e do Serrapilheira, né? Boa. E aí a baleia acabou virando famosa no Instituto Serrapilheira lá, né? Então, mas aí você tem o momento com a baleia e com o artigo. Legal. Né? E nesse momento é aquele momento que silêncio no mundo inteiro, tô sentado no meu home office em casa e eu tô ali lendo paper, fazendo anotações, tendo ideias ou revisando um artigo. É um momento meu, né? Que é o meu momento de pensar. Depois que eu chego no laboratório, isso acaba. Não, já era. Já era. Muito aluno, muita gente, muita... Tem uma reunião da CEUA, pessoal? Fui 3 anos a CEUA. É bom. E aí... Decidindo se tem que usar, quantas moscas tem que usar, o cara não sabe nada de mosca. Você sabe que é mais ou menos... Acho que mosca não precisa agora não mais. Acho que mosca não tem mais. Mas a ideia é que ser pensador no Brasil como cientista é uma coisa pouco estimulada. Né? Se você começa a não aparecer, a turma já fala, pô, cadê o cara? É difícil. Não, o cara não apareceu. Mas que aí, professor, tem um outro problema, né? Que a estabilidade, muitas vezes, cria pessoas que, em vez de estar pensando, estão levando com a Bahia, aí a gente entra numa outra seara que é complicada, né? Mas o que dá para tirar dessa nossa discussão aqui? É um problema muito forte e estrutural, né? O modelo parece ser um modelo... É um modelo. Isso sem falar que muitos pesquisadores... Para ganhar um edital do CNPq, um Universal, eles pontuam os últimos 5 anos de paper. Os caras quebram o paper e publicam vários, em vez de publicar um grandão. Aí a ciência fica incremental. Puta, não fica fundamental. Tem vários problemas. Né? Eu acho que a estrutura é uma coisa importante. E isso está se refletindo não só na pós-graduação. Né? Se você pegar e avaliar os níveis de evasão da graduação hoje em dia... São altíssimos, né? São altíssimos. A galera começa, fica 2 anos e essa estratégia muito formal de graduação na universidade já não serve mais, né? O cara descobre uma outra coisa que ele pode fazer e sai da graduação, né? Então, eu acho que precisa ser revisto tanto a graduação e a pós-graduação.